Você já ouviu alguém dizer: "Nossa, fulano é bipolar, muda de humor o tempo todo"? Pois é, essa frase, que muita gente repete sem pensar, carrega um dos maiores equívocos sobre saúde mental. Reduzir o transtorno bipolar a uma simples variação de humor é não só injusto, é perigoso. O que poucas pessoas sabem é que essa condição vai muito além de uma instabilidade emocional. Ela pode ser silenciosa, devastadora e, ao mesmo tempo, tratável. Sim, tratável. Mas só se for reconhecida a tempo. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo em silêncio, achando que é intenso demais. Problemático, difícil de lidar. Outros são rotulados, julgados e afastados, quando, na verdade, estão vivendo uma batalha bioquímica interna que ninguém vê a olho nu. O transtorno bipolar afeta pensamentos, emoções, decisões e relações. E não escolhe rosto, profissão, idade ou classe social. Pode estar mais perto de você do que imagina. Neste primeiro vídeo da série especial sobre transtorno bipolar, vamos quebrar mitos, esclarecer o que realmente é essa condição e mostrar como identificar os sinais. Nos próximos episódios, falaremos sobre o tratamento, os desafios da convivência e como é possível construir uma vida equilibrada mesmo com o diagnóstico. Tudo de forma clara, sem tabu e com a profundidade que esse assunto merece. Então, se você já desconfiou que poderia ter bipolaridade, conhece alguém que vive entre extremos emocionais, ou simplesmente quer entender o que quase ninguém tem coragem de explicar, fique com a gente até o final. E aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque isso aqui vai muito além da informação. É sobre empatia, consciência e acolhimento. 1. O que é transtorno bipolar? Quando ouvimos a expressão fulano é bipolar, muita gente associa isso a alguém temperamental ou indeciso. Mas essa é uma visão distorcida e até perigosa. O transtorno bipolar não tem nada a ver com mudanças de humor passageiras ou drama. Ele é um distúrbio mental complexo, real e profundamente debilitante, que interfere na forma como a pessoa sente, pensa, age e se relaciona com o mundo. E não é algo que dá para controlar com força de vontade. Esse transtorno é caracterizado por oscilações drásticas no humor, alternando entre episódios de mania, ou hipomania, em alguns casos, e episódios de depressão profunda. Na fase maníaca, a pessoa pode se sentir invencível, hiperativa, falar sem parar, ter pensamentos acelerados e tomar decisões impulsivas, às vezes perigosas. Já na fase depressiva, o mundo parece desabar, surge uma tristeza esmagadora, apatia, culpa, perda de interesse por tudo e, em casos graves, até pensamentos suicidas. O que torna o transtorno bipolar tão desafiador é que essas fases não seguem um padrão exato. Elas podem durar dias, semanas ou até meses, e nem sempre vêm separadas por períodos de estabilidade. Algumas pessoas passam por episódios mistos, onde sintomas de mania e depressão aparecem juntos, tornando tudo ainda mais confuso. É como estar em um barco no meio de uma tempestade emocional, sem saber quando o mar vai se acalmar. E o mais delicado: muitas pessoas convivem com o transtorno por anos sem diagnóstico. Isso porque os sintomas podem ser confundidos com outros quadros, como depressão unipolar, transtorno de ansiedade ou até mesmo questões de personalidade. Por isso, entender o que realmente é o transtorno bipolar é o primeiro passo, não só para quem vive isso na pele, mas também para amigos, familiares e profissionais que desejam ajudar com empatia e consciência. 2. Diferença entre oscilações normais de humor e bipolaridade. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Às vezes, acordamos animados, e no dia seguinte, nem vontade de sair da cama temos. Isso é normal, faz parte da experiência humana. O humor varia de acordo com o que vivemos, com nossos hormônios, com o clima, com uma notícia boa ou ruim.
Agora, quando falamos de transtorno bipolar, estamos em outro nível. Não se trata de variações comuns, mas de episódios intensos e persistentes que fogem completamente do controle da pessoa. A grande diferença está na intensidade e no impacto dessas mudanças de humor. Enquanto uma oscilação comum costuma ser passageira e não compromete a rotina, o transtorno bipolar paralisa a vida. Um episódio maníaco pode fazer alguém gastar todo o dinheiro das economias em um dia, dirigir em alta velocidade sem medo, ou falar por horas sem parar, acreditando que está com ideias geniais. Já na fase depressiva, a mesma pessoa pode se isolar totalmente, negligenciar a própria higiene ou ficar dias sem conseguir sair da cama. Outro ponto crucial é que, no transtorno bipolar, essas fases não estão necessariamente ligadas a acontecimentos externos. A pessoa pode entrar em estado maníaco mesmo quando tudo está calmo na vida dela, ou afundar em uma depressão profunda mesmo tendo motivos para estar bem. Isso mostra que não se trata de uma reação emocional comum, e sim de uma disfunção neuroquímica que altera a percepção da realidade e o funcionamento do cérebro. É justamente essa imprevisibilidade que confunde muita gente e atrasa o diagnóstico. Muitos pensam que a pessoa bipolar está fingindo ou não se decide. Mas não é falta de caráter, nem drama. É uma condição clínica séria, que precisa ser reconhecida com sensibilidade. Entender essa diferença é essencial para reduzir o estigma, abrir espaço para o diálogo e permitir que mais pessoas busquem ajuda sem medo de serem julgadas. 3. Tipos de transtorno bipolar e suas características. Nem todo transtorno bipolar se manifesta da mesma forma. Na verdade, existem tipos diferentes da condição, cada um com características específicas que exigem abordagens distintas no tratamento. Entender essas variações é fundamental para evitar diagnósticos errados e garantir o cuidado adequado. O transtorno bipolar é dividido principalmente em 3 formas: tipo I, tipo segundo e ciclotimia. No transtorno bipolar tipo I, os episódios de mania são mais intensos e podem durar pelo menos 7 dias. Ou até menos se forem tão graves a ponto de exigir hospitalização. Nessas fases, a pessoa pode perder completamente o senso de realidade, apresentar delírios de grandeza, ficar extremamente agitada, impulsiva e até agressiva. Esses episódios costumam ser seguidos por uma fase depressiva, que pode durar semanas. É o tipo mais visível e geralmente o que mais chama a atenção da família e dos profissionais. Já o transtorno bipolar tipo segundo é um pouco mais silencioso, mas não menos sério. Nesse caso, a pessoa passa por episódios de hipomania, que são versões mais leves da mania, mas que ainda assim alteram o comportamento, o sono, a produtividade e as emoções. A grande armadilha aqui é que muita gente confunde hipomania com fase boa ou alto astral. Só que, depois dela, vem a queda. Episódios de depressão profunda e recorrente, que são mais intensos do que no tipo I. Por fim, temos a ciclotimia, que é uma forma mais leve e crônica da bipolaridade. A pessoa vive oscilando entre sintomas leves de hipomania e de depressão, sem chegar a episódios completos. Isso pode durar anos e passar despercebido, dando a falsa impressão de que a pessoa é apenas instável ou difícil de lidar. Mas mesmo assim, a ciclotimia interfere na qualidade de vida e merece acompanhamento. O ponto em comum entre todos os tipos: a necessidade de informação, empatia e tratamento contínuo. 4. Causas: genética, química cerebral, traumas, estresse. O transtorno bipolar não tem uma causa única e definitiva. Na verdade, ele é resultado de uma combinação de fatores biológicos, genéticos e ambientais. Muita gente com diagnóstico de bipolaridade tem histórico familiar da condição, o que já aponta uma predisposição genética. Mas ter um parente bipolar não significa que você vai desenvolver o transtorno, apenas que há um risco maior. É como uma porta entreaberta. Fatores externos podem ou não empurrá-la. Do ponto de vista biológico,
O cérebro de uma pessoa com transtorno bipolar funciona de forma diferente. Há alterações na produção e na regulação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, substâncias que influenciam diretamente o humor, o sono, a energia e até a motivação. Quando esse sistema de química cerebral está desregulado, a pessoa perde o equilíbrio emocional e surgem os episódios maníacos ou depressivos, muitas vezes sem motivo aparente. Além disso, fatores emocionais e ambientais também podem contribuir fortemente para o desenvolvimento do transtorno. Traumas na infância, abusos, perdas afetivas importantes ou situações de estresse extremo são gatilhos comuns. Inclusive, há casos em que o transtorno aparece depois de um evento marcante, como um luto, um acidente ou uma crise financeira. Esses eventos não causam o transtorno por si só, mas podem ativar algo que já estava latente. E para complicar ainda mais, o uso abusivo de substâncias como álcool, drogas estimulantes ou até medicamentos sem prescrição pode agravar os sintomas, ou até desencadear um episódio em quem já tem predisposição. Ou seja, a origem do transtorno bipolar é multifatorial, o que reforça a importância de olhar para cada caso com cuidado, sem rótulos simplistas. Afinal, por trás de cada diagnóstico, existe uma história, uma química e um contexto únicos. 5. Mitos e verdades sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um dos temas mais mal interpretados da saúde mental. Tem gente que acha que é frescura. Outros confundem com dupla personalidade. E há quem diga que é só uma fase ruim. Tudo isso são mitos perigosos que atrasam o diagnóstico e afastam as pessoas do acolhimento que precisam. Desmistificar o transtorno é parte essencial do processo de conscientização e pode salvar vidas. Vamos a um dos maiores mitos. Quem tem transtorno bipolar é imprevisível e não consegue viver normalmente. Isso é falso. Com o tratamento adequado, que pode incluir medicação, psicoterapia e mudanças no estilo de vida, a maioria das pessoas consegue manter estabilidade e levar uma vida produtiva, com relações saudáveis. O que gera instabilidade muitas vezes não é o transtorno em si, mas sim a falta de compreensão e de suporte. Outro erro comum: achar que todo mundo com bipolaridade vive entre extremos o tempo todo. Nem sempre é assim. Há casos em que os episódios são espaçados, leves ou até confundidos com outras condições, como depressão ou ansiedade. Também é mito acreditar que o transtorno se resume à oscilação de humor. Ele afeta energia, sono, pensamento, impulsividade, autocontrole. É muito mais complexo do que se imagina. E por fim, uma verdade que precisa ser dita com todas as letras. Ter transtorno bipolar não é falha de caráter, nem fraqueza emocional. É uma condição clínica, reconhecida pela medicina, e que exige acompanhamento, como qualquer outra doença crônica. Tratar com respeito, empatia e informação é o primeiro passo para construir uma sociedade mais consciente e menos preconceituosa. O que fazer com essa informação? Agora que você entendeu o que realmente é o transtorno bipolar, percebe como ele vai muito além de rótulos superficiais? Esse não é um tema para ser tratado com memes, piadas ou diagnósticos de internet. É coisa séria. E o mais importante: tem tratamento, tem saída e tem vida do outro lado do diagnóstico. Mas tudo começa com um olhar atento e uma mente aberta. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode estar passando por isso e nem sabe. Talvez você seja a ponte entre o sofrimento e o alívio. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E esse é só o começo. No próximo vídeo da série, vamos falar dos sintomas do transtorno bipolar, inclusive os mais sutis e confusos, que muita gente ignora. Você vai descobrir como identificar os sinais e quando é hora de buscar ajuda profissional. Pode apostar. Tem coisa ali que vai te surpreender.
Até o próximo vídeo.